Pessoal, dando continuidade a nossos estudos sobre movimento, a gente vai falar sobre movimento circular, tá certo? Que será o capítulo 7, que foi o capítulo 7 que a gente deu um pulo, tá certo? Então a gente vai voltar para o capítulo 7 bem resumido. Não vamos fazer exercício, a parte teórica, para podermos ir para o capítulo terceiro, que é capítulo 13º, que é sobre força centrípeta, tá? Então precisa saber um pouco sobre movimento circular para entrar em força centrípeta. É, movimento circular será considerado todo movimento em que, obviamente, o móvel, o corpo, o objeto, traça uma trajetória em circular, uma trajetória que lembra um pouco uma circunferência. Quais são esses movimentos? Por exemplo, o ponteiro de um relógio, um automóvel, uma bicicleta fazendo uma curva, até, por exemplo, até um ponto do pneu do carro em relação ao eixo é um movimento circular. É, como está uma imagem no livro, os dedos de um DJ passando pelo disco, pelo LP. É, toda vez que eu tiver um movimento circular, a gente vai ter também um centro de rotação. Um móvel faz uma curva e a partir dessa curva eu posso descrever e pensar no centro de rotação. É importante focar nesse centro de rotação, pois é aí onde vai ter algumas interações, tipo a força centrípeta, que vamos falar mais à frente. Aqui vai estar o sentido da aceleração dessa força. Pessoal, dando continuidade aos conceitos de movimento circular, você precisa conhecer esses dois conceitos, que é período e frequência. O período é representado pela letra T, tá certo? Período é representado aqui pela letra T. E a frequência, obviamente, é representada pela letra F. Lembrando que período é um tempo, tá? É um intervalo de tempo necessário para que a ocorrência de um fenômeno cíclico. Então, vamos prestar um exemplo. Período, movimento cíclico. Movimentos que acontecem com uma certa repetência. Assim, a transladação, a rotação da Terra, o períodos cíclicos. Então, sobre esse fenômeno cíclico, um período é a unidade de tempo que acontece em todo um ciclo. Por exemplo, se a transladação da Terra é um fenômeno cíclico, o período dessa transladação é um ano. A rotação da Terra também é um movimento cíclico, que é aquele movimento que a Terra faz sobre o seu eixo. O período desse fenômeno cíclico é um dia, ok? E outro conceito que você já vai entender é o conceito de frequência. Frequência é a quantidade de ocorrências de um fenômeno cíclico ou período em uma determinada unidade de tempo. Então vejam só, é a quantidade de ocorrência, ou seja, a quantidade de ciclos, a quantidade de períodos que acontecem em uma unidade de tempo. Por exemplo, uma eu compro um HD de um computador, e o HD diz o seguinte, ó, um HD tem isso aqui, ó, 7200 RPM. Então está dizendo o seguinte, ó, que o disco do HD ele vai rodar 7200 rotações por minuto. RPM. RPM quer dizer isso, ó, rotação por minuto.
Então, essa é a frequência, rotações por minuto. Essa também, lembrando que é uma unidade, RPM, e também tem outra unidade, que é a HZ, que essa HZ chama-se Hertz. E ela é quantos ciclos acontece em um segundo, tá certo? Hertz é quantos ciclos acontecem em um segundo. Então vamos ver aqui, ó. Período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. O tempo, o período, é inversamente proporcional à frequência. Ou você pode colocar nessa forma aqui, ó. A frequência é igual a 1 sobre t. Então você tem essas duas relações. O tempo é o inverso da frequência, o período, e a frequência é o inverso do período. Vamos continuar com exemplos, tá? Prestem atenção aqui. Ó. Primeiro exemplo está pedindo o seguinte: qual é o período de um HD com uma frequência de 5.400 rotações por minuto? Período é o tempo que se gasta, tá certo? É o tempo que se gasta para fazer um ciclo, tá certo? Então, observem só, se ele tem uma frequência de 5.400 rotações por minuto, quer dizer que isso aqui, ó, são 5.400 períodos em um minuto. Como vimos anteriormente, né, que o período é o inverso da frequência, ok? O período é o inverso da frequência. Você tem, para descobrir aqui o período desse objeto aqui vai ser 1 sobre 5.400. 5.400. Qual a unidade que estamos trabalhando aqui? Estamos trabalhando minutos. Então, esse aqui é o período. 1 sobre 5.400. Se formos dividirmos, tá? É uma fração milionésima do minuto, ok? Essa parte do minuto acontece um ciclo, que é uma rotação. Então, e aqui há outro exemplo, tá? Qual a frequência da rotação da Terra sobre seu próprio eixo? E aí, vamos pensar aqui porque ele não deu nem frequência, nem período. Ele não deu nada aqui. Só ele está perto a frequência, mas não dá o período. Mas vamos lembrar o seguinte, ó. A rotação da Terra sobre seu próprio eixo é aquilo que chamamos de dia, ok? Chamamos isso de dia, ok? Isso é a nossa definição do dia. E um dia tem quantas horas? 24 horas. Observe, se não der para ver esse verde aqui, ele está pedindo para calcular a frequência em horas. Então, qual é o período? Qual é a frequência da rotação da Terra sobre seu próprio eixo? Então, ele quer como unidade de tempo a hora. E a gente já sabe o período. O período é chamado de um dia. O período é chamado de um dia. Esse período se chama-se um dia. Que isso dura 24 horas. Então, como frequência, vai ser o inverso desse valor aqui, ó. Vai ser 1 sobre 24.
Então, da hora. Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Pela unidade da hora, ele não vai dar uma volta completa em uma hora. O, a rotação da Terra sobre o seu próprio eixo dura um dia, que é 24 horas. Então, a frequência sobre hora, pessoal, em unidade de hora, vai ser 1 sobre 24. Isso quer dizer o seguinte, ó, que ele tem uma frequência. Em uma hora, ele faz 1/24 avos desse movimento, desse ciclo, tá? Unidade de tempo para frequência vai depender do período, ok? Por exemplo, se o período for medido em segundos, a frequência vai ser ou expressa por S elevado a menos 1, que a gente lê por segundo, ou em hertz, que é uma expressão, é uma homenagem a um físico, tá? Hertz, Hz. E se o período for dado em minutos, você tem aqui a frequência por minuto, ou rotações por minuto. Uma observação sobre esse Hertz, tá certo? Que é o sistema do SI. Hertz, ou também chamado ciclos por segundo, é muito usado para calcular a medida de processamento, a frequência de um processamento, tá? De um processador. Por exemplo, aí vocês têm aqui, aí vocês têm os múltiplos, gigahertz, kilohertz, megahertz, tá certo? Então, só uma dica, por exemplo, se você tivesse um exemplo aqui, ó, um exemplo dessa parte computacional do que estamos falando, é o seguinte. Um exemplo seria o seguinte: se você tiver um processador com 1,6 JHZ, ou seja, 1,6 GHz de processamento, você tem o seguinte, ó. Você vai ter o quê? Giga é uma frequência de grandeza, é um múltiplo, né? É um múltiplo, que esse G aqui, ó, é como se fosse o nosso 10 elevado a 9, ok? 10 elevado a 9. Então, gigahertz sendo 10 elevado a 9, então 1,6 GHz é 1,6 vezes 10 a 9 Hz. Por que eu quero expressar esse número? Só pela curiosidade, que isso aqui é milhão, bilhão, é 1,6 bilhões por segundo. Isso quer dizer o quê? Em um processador, o que ele processa? Ele processa os dados, os bits, né? 0 ou 1. Então, um processador com 1,6 GHz, que não é grande coisa, que não é muito, talvez, ele tem essa capacidade de passar 1 bilhão e 600 milhões de bits a cada segundo. Então, se você analisando bem, isso é uma capacidade de processamento gigantesco. Imagine algo que faça 1 bilhão e 600 milhões de coisinhas em um segundo. Vamos continuando aqui, ó. Vamos agora um pouco de matemática, tá? Estudamos inicialmente no ensino médio, no ensino fundamental também, que uma circunferência, podemos medir o ângulo central da circunferência por ângulos, né?
Então a gente estuda que uma medida completa, uma volta completa, tem cerca de 360 graus. E a partir daí vocês fazem outras especulações, tipo meia volta 180, um quarto de volta 90 graus. Mas tem outra medida para ângulos, que é chamado de radianos, tá certo? Então o que seria radianos? O radiano eu tomo aqui uma circunferência com um raio qualquer. Esse raio qualquer, ó, observe só, eu vou projetar esse raio aqui, ó, em um arco. Esse arco de comprimento L tem exatamente o R, tá certo? Então vou dizer o seguinte, que o L, esse L é o comprimento do arco, tá? Vai ser igual ao R, que é a medida do raio da circunferência. Então, se eu fazer essa construção aqui, ó, eu vou perceber que essa construção aqui vai me dar o seguinte, que esse valor de θ, desse ângulo aqui, vai ser chamado de 1 rad, ou seja, 1 radiano. Quando você vê RAD, a gente lê radiano, tá certo? Então, o valor de θ, desse ângulo aqui, é chamado de 1 radiano. Ele é uma medida unidimensional. E um radiano, gente, ele é um arco, é a medida, é um ângulo que tem, é um ângulo central de 1 radiano, é aquele que corresponde, tem um arco correspondente, tem R de comprimento. E como consequência, eu tenho 360 graus é igual a 2π radiano. Então, 180 graus é 1π radiano. Vocês vão usar muito essa relação aqui, ó, para fazer, às vezes, algumas regrinhas de 3, tá certo? Essa é às vezes, a relação que eu quero que seria importante ter em mente. Que 360 graus é igual a 2π radianos. Isso quer dizer, ó, que eu vou ter 2π radianos em torno de 6, alguma coisa, 6,28. Então, se eu continuasse aqui, ó, esse arco aqui com esse comprimento de R, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, ainda sobraria um pedacinho aqui. E eu continuaria e daríamos aqui esse 3π, 2π radianos, tá certo? Então, essa é a relação que a gente pode fazer as mudanças, as conversões de unidades. 360 graus é igual a 2π radianos. Vamos agora para algumas grandezas angulares, tá? A gente já sabe, conhecemos aquelas grandezas escalares lineares, que é o espaço, o deslocamento e a velocidade. Então a gente vai fazer o espaço angular, o deslocamento angular e a velocidade angular. O espaço angular vai ser o seguinte. Vamos imaginar que um objeto ele percorre uma trajetória circular. Então, vamos observar aqui, ó. Um objeto ele percorre uma trajetória circular. Vamos voltar aqui do ponto A ao ponto B. Sobre esse ponto A e esse ponto B, por exemplo, já como ela é circular, você tem que considerar o ângulo, o centro do círculo, né? Isso aqui, neste caso aqui, eu vou está sendo tomada o valor de R, tá certo? Então, o espaço circular é dado pela essa letra grega chamada φ, ok? Essa letra greguinha aqui, essa letra grega
vai ser o valor S sobre R. Isso aqui é medido em radianos. S, pessoal, é essa distância aqui, ó. É o S dividido pelo R. Vamos fazer aqui um pequeno exemplo, tá? Supondo que um objeto, objeto faz essa trajetória aqui, ó. Ela faz uma trajetória circular. Faz uma trajetória circular. E essa trajetória circular, essa medida faz em um espaço, ele percorre, vamos pensar aqui, 4 metros. Tá? Simples. 4 metros aqui. E o raio dessa trajetória, que é a distância do centro, vai ser 3 metros. Então, qual foi, por exemplo, o espaço angular? Tá certo? Não vai ser dado em metros, é uma divisão. Então, o espaço angular aqui, o valor de φ, vai ser o 4 dividido pelo 3. 4 terços. E lembre-se que aqui é metro e aqui é metro, quer dizer que ele se anula. Ou seja, fez 4 terços de 1 radiando. Então aqui, ó, de 1 radiando. Então, a trajetória, o espaço angular desse movimento, percebe-se aqui que é um objeto que está em movimento, ele faz essa trajetória circular, que eu estou fazendo. Esses asos verdinhos são os objetos, é um objeto em vários momentos. Ele parte do ponto A até o ponto B, fazendo um movimento circular. O raio da trajetória é um raio de 3 metros. E ele percorre um espaço, ele faz um arco de 4 metros. 4 sobre 3, 4 terços radianos. Esse é o espaço angular. Vamos ainda para velocidade, deslocamento angular e velocidade. Vamos agora para o deslocamento angular. Pessoal, esse assunto aqui é uma analogia aos assuntos anteriormente estudados, que foram o espaço, o deslocamento e a velocidade. Então, são coisas parecidas, só que sobre uma curva. O deslocamento angular nada mais é do que uma variação do espaço angular. Já vimos que espaço a gente usa a letra chamada delta. Ou seja, delta φ vai ser o espaço angular final, menos o espaço angular inicial. Ok? E o que isso parece ser, tá? Então vamos prestar atenção. Vou traçar aqui uma circunferência que vai ser a trajetória, o percurso que esses objetos estão traçando, tá? Aqui é o nosso centro. E eu vou passar aqui, ó, aqui é a nossa origem. Origem, que é a origem do espaço. Aqui é a origem do espaço angular. E sobre essa origem do espaço angular, eu tenho aqui um objeto, uma formiguinha, que ele está nessa posição, nesse espaço, que vai ser o espaço inicial, e ela vai andando sobre essa trajetória e para aqui, ó, no nosso espaço
final, no espaço final. E o que seria a variação? Observem só. Vou fazer aqui alguns pequenos raios de circunferência para tentar dar a noção que eu desejo que vocês tenham. Isso aqui, o centro da circunferência. Continuando nossos estudos, outra grandeza será a velocidade angular. Então, como é uma analogia, velocidade no caso média, velocidade angular média, ela é a variação do deslocamento sobre a variação do tempo, tá certo? Então, é uma unidade a quantos ângulos percorrem em alguma unidade de tempo. Então, vamos pensar algum exemplo, tá? Vamos pensar no planeta Terra. O planeta Terra, me desculpe o desenho, aqui ó, aqui o globo terrestre. E o globo terrestre, esse globo terrestre ele demora sobre o seu eixo um giro de 24 horas, né? Ele faz um movimento sobre o seu eixo de 24 horas. Então, se colocarmos, por exemplo, a angulação da Terra, uma volta completa, vamos colocar em graus, tá certo? Um giro completo, pessoal, será 360 graus. Então, uma volta completa em um dia, que vai ser a variação do deslocamento angular, durante isso em um dia, que é durante 24 horas. Então, se eu pegar, obviamente, 360 e dividir por 15, eu vou ter aqui, ó, o nosso 15 graus, tá certo? Como velocidade, 15 graus. Então, essa é como se fosse a nossa velocidade angular da Terra. Ele percorre 15 graus a cada hora, ok? A cada hora percorre 15 graus. Quando estudamos os fusos horários, a gente descobre a gente vê lá no curso em geografia, que a Terra é dividida em fusos horários, que são fatias de 15 e 15 graus, tá certo? Por quê? Porque essa é a velocidade angular da Terra em graus. 15 graus por hora. Ou, em radianos, tá? Já como a gente está trabalhando aqui radianos, a velocidade média da Terra é de 2π radiano por 24 rad. Melhor dizendo, a velocidade média da Terra é igual a π sobre 12 radianos. Π sobre 12 radianos.